informação lá no AVA, tá bom? Do jeito que eu fazia no semestre passado para vocês acessarem, ok? Eu queria saber se tem alguém aí da turma de educação física. Tem alguém online que seja da turma de educação física? Não? Todo mundo é da Odonto que tá aí? Nossa, deixa eu só aqui mandar então o WhatsApp perguntando cadê o povo da educação física. Uhum. Aqui, Samanta. Vou aqui começar a colocar o slide, tá? Para a gente ir conversando. Ana Paula está conseguindo aceitar as pessoas que estão na sala de aguardo? Hein, Ana Paula? Tô, professora. Ah, então eu vou deixar isso contigo, tá bom? Enquanto eu aqui arrumo a aula para compartilhar. Estão conseguindo olhar minha tela? Estamos sim. Sim. O tamanho tá bom, né? Tá tudo bem. Então, pessoal, hoje a gente vai dar início à disciplina de Ciências Moleculares e Celulares. Vocês sabem que eu sou o tipo de professora que eu não dou apenas as instruções iniciais. Hoje eu já vou começar dando aula mesmo, tá? Só que antes de começar a aula propriamente dita, eu vou falar algumas coisas e também já vou dar datas de atividades para que vocês tenham tempo de realizar trabalhos que fiquem de acordo com o que eu solicitar, tá bom? Então, essa parte inicial eu vou falar um pouco da disciplina, vou falar como que ela vai caminhar, mas também eu já vou passar algumas atividades que são as atividades formativas do primeiro bimestre, tá bom? Então vamos lá começar. Não vamos perder nosso tempo, né? Já perdemos tempo demais. Vamos lá. Antes de começar a falar da disciplina, eu queria escutar de vocês o que vocês acham que diferencia um ser vivo de uma matéria sem vida. O que vocês acham? Não vou fazer dedocracia. Vocês estão com o microfone aberto para falar, tá bom? Senão eu vou espantar os meninos da educação física se eu começar a apontar o dedo. A presença de célula. A presença de célula, excelente. Então, a presença de célula é uma estrutura que diferencia um ser vivo de uma matéria sem vida, tá bom? Então, a célula a gente pode caracterizar como a unidade funcional que caracteriza um ser com vida. Independente da qualidade, independente do grau de complexidade dessa célula, o ser vivo ele vai ser caracterizado devido à presença da célula. E aí, nessa imagem, eu sempre gosto de trazer ela como uma imagem inicial para trabalhar essa disciplina, porque a gente consegue ver como é a estrutura organizacional de um ser vivo. Inicialmente, no número 1, nós temos essa imagem aqui. O que é isso no número 1? Vocês sabem me dizer o que é? A dupla hélice da fita de DNA. A dupla hélice da fita de DNA. Que nome lindo, né? Exatamente. O que eu encontro nessa dupla hélice? Bases nitrogenadas. Isso, Nossa, e as pontes gente. de hidrogênio. Bases nitrogenadas, as pontes de hidrogênio. Então, assim, vocês estão vendo que aqui é um repeteco do ensino médio. Muita coisa que vocês já vão trazer da parte inicial. É óbvio que tem alguns alunos que faz muito tempo que finalizaram o ensino médio,
mas é uma disciplina que a gente vai relembrar algumas coisas que vai embasar as demais outras áreas da odonto, da educação física, etc. Então, quando eu tenho uma organização de dupla hélice, uma organização de material genético, eu vou ter outras estruturas que vão se organizar a partir dele. Quem sabe que tem aqui nesse número 2? Que estrutura é essa? Uma mitocôndria. Uma mitocôndria. O que a mitocôndria é? Armazena energia. A função dela é produzir e armazenar energia. Mas a mitocôndria é o que dentro da célula? Ela é um citoesqueleto? Ela é um núcleo? O que ela é? É uma organela. Então vocês lembram o que é organela. Estou feliz já. Então, uma célula, ela vai ser estruturada, a célula está aqui no número 3, a partir de um conjunto de organelas, né? Que são estruturas que vão ter funções muito definidas, funções muito específicas, para que essa célula possua desempenhar o seu papel da forma mais adequada, tá bom? Então, se eu tenho um conjunto de material genético que vai organizar essas organelas, e essas organelas organizadas vão formar essas células, o conjunto dessas células vai formar o quê? Quando eu falo de conjunto de células, eu formo o quê? Um organismo? Um bebê. É o quê? Não entendi. O conjunto de células forma o quê? Um organismo. Não, antes do organismo. O nosso corpo. Não, antes de formar o corpo. Tecidos. O tecido, né? O tecido. Então, lembrem-se que quando eu falei, por exemplo, de um tecido epitelial, eu tenho um conjunto de células epiteliais, tá bom? Então, o tecido é formado a partir do conjunto de células. E se eu tiver um conjunto de tecidos, o que eu vou formar? Um órgão. Um órgão. Aí eu formo órgão. E se eu tiver um conjunto de órgãos? Sistema. Um sistema. E aí sim, o conjunto desses sistemas vai formar um organismo, um ser vivo, um indivíduo. Então, por isso que a gente considera a célula a unidade básica da vida. Bom, a partir dela, a partir da consideração da organização dessas estruturas, nós temos a formação de um ser vivo. E por isso que ela é tão importante e precisa ser estudada e entendida, para que a gente saiba como funciona esse organismo, tá bom? Então, excelente. Essa daí já seria uma primeira observação para quem está copiando a aula, né? Como que se dá a organização desde a fita, né, da dupla hélice de DNA até a formação do ser vivo, até a formação do indivíduo, ok? E aí vem a segunda pergunta do dia. Agora é dedocrático. Deixa eu ver aqui quem que eu vou perguntar. Tava demorando, né, gente? 41 alunos online. Ei, Gabriel. Tá por aí, Gabriel? Opa. Tá falando comigo, professor? Com você mesmo, meu amor. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Acordado? Tô. Desde que O que é a citologia, meu anjo? Professor, é o estudo da célula. Ponto final? É o estudo da célula, né, na unidade do ser vivo. Sim. É? Gostou? Encaixou? Professor, eu lembrei aqui, é a disciplina que estuda ciências moleculares. Ótimo, Gabriel, exatamente. Então,
Se eu falar etimologicamente, né, se eu falar de acordo com a origem da palavra, o Gabriel foi muito certeiro. Logia é estudo, cito está relacionado à célula, é o estudo da célula, né? Mas aí a gente pode ser um pouquinho mais robusto na explicação, dizendo que a citologia não vai estudar apenas a célula em si, mas tudo aquilo que a célula proporciona, né? Todas as funções que ela desempenha, como que ela se organiza, né? E como que ela pode entregar da melhor forma possível as suas funções, tá bom? Então, por isso que a gente coloca que é a disciplina que estuda as ciências moleculares e celulares. Mas, Gabriel, sua primeira resposta estava errada, não. Tá certinha, viu? Vamos lá. Então, pensando nisso, por que que é importante eu vir quinta-feira, 8 horas da manhã, e escutar a Luana falar que nem uma condenada sobre citologia, sobre as ciências moleculares e celulares? Por que que eu tenho que aprender sobre isso? Minha líder, Ayla. Tá aí, Ayla? Eu não tô olhando o chat, viu? Responda pelo microfone, por favor. Oi, professora. Oi. Qual é a importância da citologia? Pra gente entender como começa o corpo, não é? Como começa o corpo? Diga mais De sobre isso. tudo. Professora, não sei. Tem um neném aí contigo, né? Não é comigo, não. Então tem alguém com o microfone aberto aí. Então aí alguém ajuda a Ayla. A Ayla falou que é para entender como funciona o corpo e etc. Alguém poderia ser um No pouquinho... começo de tudo. Tá, o começo de tudo. Alguém poderia ser um pouquinho incisivo ou mais direto? Por que que é importante estudar citologia? Formação da célula. Formação da Oi? célula. Professora, para falando? saber as funções das células no corpo humano. E para que isso é importante? Uns vão aqui arrancar dente, outros vão Porque trabalhar com o tem corpo. alguns micro-organismos que podem ser patógenos. E o que isso tem a ver com citologia? Porque é o estudo da célula. Porque cada uma tem uma estrutura. Organizem a resposta de vocês. Olha aí a pergunta. Qual que é a importância de se estudar a citologia? Vocês estão dizendo que tem patógenos que invadem o organismo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Organizem o pensamento de vocês, porque vocês vão sair daqui com um cargo de doutor, de ensino superior. Então, vocês têm que estruturar a resposta de vocês de forma adequada, tá bom? O que a citologia, basicamente a pergunta é essa, o que a citologia vai agregar à tua área de atuação? Por que eu, como dentista, preciso saber citologia? Professor, eu não sei se tem muito a ver, mas meio que é tipo quando eu vi um stories de uma dentista que ela postou que ela estudou sobre ciclo respiratório e essas coisas. E aí ela disse que acaba que não tem muito a ver com a clínica, mas te ajuda melhor a entender o quadro geral do paciente, a tu dar um melhor prognóstico do paciente, não é isso não? A entender melhor cada situação. Sim, gostei da resposta. Tá um pouquinho mais bem estruturado. Vamos lá. Primeiro, a citologia, ela vai nos ajudar a entender aquilo que é fisiológico. E aí, o que é ser fisiológico? O que eu ensinei para vocês em relação a isso? O que é conhecer o que é fisiológico? Quem poderia me dizer? Vixe, Maria, hoje vocês estão assim, desse jeito, chateados comigo. O que foi? O que é ser fisiológico? Fisiológico é quando você tem uma doença instalada? O funcionamento físico. Professor, não tem a ver com morfofuncional, tipo, morfofisiologia, que tipo, morfo é forma e fisiologia é meio que função. Sim, então a gente vai entender... É algo normal do corpo, é diferente do patológico, porque o patológico é alguma doença estranha. Que precisa Gostei ser de estudado. ver, gostei da participação. Basicamente, pessoal, essa disciplina ela vai ter muito do feedback de vocês, tá bom? Porque como é quase uma revisão sobre algumas cadeiras, algumas matérias do ensino médio,
Então, eu preciso saber o que vocês sabem para eu poder aprofundar em outras partes. Então, ótimo, já me responderam de forma adequada. A importância da citologia está relacionada ao fato de conhecer aquilo que é fisiológico. Professor, o que é considerar aquilo que é fisiológico? É conhecer as funções de normalidade, entre aspas, né? Porque a gente sabe que no organismo a gente não pode considerar o termo normal, né? Devido à variação, que é muito grande de indivíduo para indivíduo. Mas conhecer aquilo que é padrão de função de determinada estrutura. Então, se eu não sei como a célula funciona, dificilmente eu vou entender como aquela estrutura funciona, tá certo? Que nem quando vocês estudaram comigo sobre os ameloblastos, que são as células responsáveis por produzir esmalte do dente, tá bom? Então, se essa célula é função dela produzir esmalte do dente e ela não está produzindo, né? Se você sabe que fisiologicamente ela tem que produzir esmalte e ela não está produzindo, é porque eu sei que aquela célula não está desempenhando a função correta. Mesma coisa, pessoal da área da educação física. Se eu tenho uma célula muscular que está participando do processo de contração e relaxamento do músculo e ela não está fazendo sua atividade de forma adequada, eu sei que ela deixou de fazer a sua função, deixou de desempenhar a sua função considerada fisiológica. Então, a importância da citologia está relacionada a esse padrão de conhecimento, de entender os processos de normalidade, tá bom? Excelente. Então, vamos à frente. Professora, bom Professora, dia. volta lá rapidão. Volta lá rapidão. Valeu. Dentro daquilo que a gente considera que é considerado correto, né, em relação ao histórico da célula, o que se sabe? Que o nome célula, ela veio proveniente de um teórico chamado de Robert Hooke, que estava analisando um tecido vegetal. E aí ele viu agrupamentos e separações dentro desse tecido, né, numa visão ainda arcaica, né, a partir de um instrumental que a gente chama de microscópio. Só que como era muito arcaico, a gente não pode nem chamar de microscópio. Era algo mais rudimentar, tá? Então, quando ele viu aquelas separações, ele deu o nome de célula, né? Célula. Com o passar do tempo, outros teóricos foram verificando essa estrutura que inicialmente foi determinada como célula e viu que foi uma estrutura que tinha uma característica organizada. Gente, tem alguém com o microfone aberto que está me incomodando. Se tiver, por favor, desliga. Estão comendo alguma coisa em pote, alguma coisa assim, tá? Desliga o microfone. Viu que essa célula, né, que essa loja, que esse local, ele tinha uma estrutura organizacional. Tinha estruturas internas a essa célula que produziam energia, que secretavam substâncias, que desempenhavam uma função organizacional dentro dessa estrutura. E aí percebeu-se que todos os indivíduos, não só os vegetais, mas que toda estrutura viva era composta por célula, tá bom? Então, por isso que a célula começou a ganhar essa importância tão grande dentro das ciências biológicas, porque percebeu-se que era uma estrutura fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, do ser humano, ok? E que aquela estrutura que dividia ela das demais estruturas externas era nada mais, nada menos do que uma estrutura bifosfolipídica denominada de membrana plasmática. Então, uma das aulas que nós vamos ter no decorrer dessa disciplina é de caracterização da membrana plasmática. Como que ela se organiza? Como que ela é caracterizada? Tá bom? Devido à sua grande importância. Alguém quer... Vocês estão copiando a aula, é? Que estão pedindo para voltar a slide? Porque eu vou deixar a aula gravada, tá? Vocês lá no AVA. Bom, dentro da teoria celular, né, quando se pensou dentro da célula, se verificou a sua importância, percebeu a necessidade de se estudar mais sobre ela,
percebeu-se também que ela possui princípios gerais. Possui princípios que vão nortear a sua função fisiológica, o seu desenvolvimento. Então, percebeu-se que a célula, para ela se ter seu processo de divisão, ter seu processo de multiplicação, ela sempre vai se originar de uma célula pré-existente, tá bom? Então, isso é um dos achados que norteiam a teoria celular. Para que ela exista, para que ela se divida, sempre houve uma pré-existente. Que todas elas que participam da formação de um tecido vão ter uma mesma constituição química, vão ter informações genéticas inerentes a ela e reações químicas que ocorrem no interior da célula. É importante ressaltar que diferentes tipos de célula vão ter informações genéticas distintas, porque vão fazer com que a célula funcione de forma distinta, mas que dentro de um padrão tecidual, elas vão ter as mesmas características. O que eu quero dizer com isso? Para que eu forme um tecido, eu preciso ter um agrupamento de células iguais, tá? Mas dentro de um sistema, não necessariamente eu vou ter agrupamento de células iguais, ok? E aí, depois de fazer todo esse embasamento, depois de a gente conversar sobre as principais pautas dessa disciplina, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina, tá bom? Vamos falar sobre como ela vai funcionar, como que ela vai se organizar e etc. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o histórico da célula, teoria da célula? Quer agregar alguma informação? Quer pontuar alguma coisa? Ou não? Tá tudo bem? Posso ir? Como é que vocês estão aí? Estão dormindo? Tá tudo bem. Tranquilo até agora. Pode Fluindo. continuar. Bora, então. Sobre a disciplina. Essa disciplina é uma disciplina híbrida, galera. É uma disciplina híbrida. Vocês tiveram disciplina híbrida semestre passado? Não. Só uma. Só uma? Qual foi? Eu acho que é a professora Alana, ela dava disciplina híbrida. Na disciplina de aluna, vocês tinham atividade no portal, não tinham? Tinha. Essa também tem, tá bom? E além disso, lá já tem o material. Eu não sei se já está disponível para vocês, mas é uma disciplina que vem com um livro base. Tem as unidades separadas, unidade 1, 2, 3 e 4. Então, normalmente, as minhas avaliações, quando eu produzo as avaliações, elas são baseadas nesse texto base. Então, quem não tem acesso ao AVA, eu acho bom ter, tá bom? Procurar organizar para ter acesso ao AVA. E também que façam uma linearidade de estudo baseado no pré-aula, aula e pós-aula, que já está postado pela instituição. Não é de caráter obrigatório da minha postagem, tá bom? Outra coisa, parte da nota dessa disciplina, ela é garantida pelas atividades do AVA, então não deixem para a última hora, tá? Não deixem para fazer as coisas só no final, porque isso prejudica muito a vida de vocês, acaba acumulando muito, e aí acabam reprovando por bobagem. Tem aluno que passa em todas as provas, mas por não fazer a atividade do portal, acabam ficando devendo nota, tá? Então, se organizem em relação a isso. Temos atividade no portal, temos aula presencial e, para participar, todos têm que estar matriculados, certo? O link de acesso a essa aula vai ser sempre o mesmo, que eu já passei para as meninas pelo WhatsApp, só não passei para a turma de Educação Física porque eu não sei quem é o líder de Educação Física. Já tem alguém dessa turma aí? Professora. Oi. Oi, professora. Bom dia. Oi. Eu quero só uma informação. É porque eu entrei aqui, me mandaram esse link, eu quero saber se é a turma de Educação Física do terceiro período. É a turma de Educação Física, mas eu não sei se vocês são terceiro período. Eu mandei até aqui uma mensagem para o coordenador perguntando quem é o líder. Eu não sei quem são, não conheço vocês. Aí eu tô vindo? Tá aí, Priscila. É Priscila que é a líder? E Rosemary é sim a turma. Eu sou a líder da turma. Aí o Davi. Tá bom, que eu não ouvi a voz de vocês, tudo bem. Estavam todos calados, tu não sabia, né? Por favor, né, Rose?
Por favor, né, Rose? Oi? Desculpa, professora. Priscila, qual é teu tá número de bom. WhatsApp, por favor? Tenho que mandar aqui, professora? Tu pode colocar no chat? Porque eu tenho um grupo da disciplina. Aí eu queria te colocar para poder passar as informações, para não ter que atravessar pelo teu coordenador. Mas relaxa, que aqui não tem nenhum, pelo menos da Odonto não tem nenhum doido, não. Pode dizer que eles são comportados. Divulga aí o contato mesmo dela. Diz que o William não tá online. Vê se ele não tá online para falar uma coisa dessa. Professora, Oi, meu bem. eu também queria participar do grupo. Eu sou da turma de fisioterapia. Fisioterapia também tá nessa turma? Sim. Ok, é porque eu só... Eu também, professora. Ah, já tá ficando com medo, porque é muita turma já. Quem é a líder da educação física? É Priscila. Calma, né? já saiu uma enfermagem aí. Quem é a turma aí? Quem é o líder de fisioterapia? Ou só tem você de fisioterapia? Nara. Sou eu. Sou eu quem, gente? Eu não tô olhando você. Nara. Ah, tá. Telefone, Nara. Botar no chat, professora? Se tu conseguir, ótimo. E quando eu terminar aqui de dar aula, que eu não tô olhando o chat, tá? Aqui pra Eu mim não tá sei. disponível no chat. Não tá disponível para. Então vai falando aí, que não tem problema não. Pode dizer. Nara? Posso falar logo o meu? Pode. Priscila, que tá falando? Pode dizer, Priscila. 98305 Aham. 2276. Beleza, Priscila. Nara, quando quiser e puder, é só dizer, tá bom? Vamos continuar aqui. Professora, tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo? Eu sou da turma de educação física, só que segundo período. Certo, então tu vai ficar em contato com a Priscila, tá bom? Porque nesse grupo eu só coloquei os líderes de cada turma. Então, segundo e terceiro de educação física fica com a Priscila. Ela vai repassar as informações, ok? Priscila? Professora, com licença, o número de Nara, tá, meu bem? Só um instante. Eu também sou da turma de físio dela. É 98115 2403. Obrigado. 2403. Exato. Ótimo, obrigada, querido. É porque minha internet deu uma pegada aqui, professor. Não tem problema, Nara. O menino já falou para mim, que eu não escutei o nome dele, mas ele já me disse o número. Já eu adiciono no grupo, tá? Ok, professor. Aí o pessoal da fisioterapia, independente do período, fica em contato com a Nara, tá? O pessoal da educação física, independente do período, fica em contato com a Priscila. E os meus bonitinhos da Odonto já sabem, é Ana Paula, Rafisa e Ayla. Tem Ayla, tá bom? Presente, professora. Presente. Vamos lá. Então, todo mundo que está aí online, que está escutando, saibam que a disciplina ela é híbrida. Então, existem atividades no portal para serem executadas. Não deixem para a última hora, para que não fiquem com pendências, tá bom? Certo. Nós vamos ter atividades formativas do primeiro bimestre, oficial 1, atividades formativas do segundo bimestre, oficial 2, e atividades do portal. A pontuação máxima que vocês podem atingir é de 14.000 pontos. Professor, e a mínima? Para não reprovar, no mínimo 7.000 pontos, tá bom? Então, nesse somatório de atividades, vocês têm que angariar até no máximo 14.000 pontos. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos para que essas atividades fluam da melhor forma possível. Ciências biológicas e moleculares não é uma disciplina difícil, mas pode se tornar muito desagradável caso vocês não tenham atenção às atividades, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, as atividades formativas já possuem data, né? Dia 24 de setembro.
Ou seja, daqui a um mês, já temos as nossas primeiras apresentações. Um mês não, um pouquinho menos de um mês. Os grupos 1, 2, 3 e 4 vão apresentar no dia 24 de setembro, e os grupos 5, 6 e 7 vão apresentar no dia 1º de outubro. Lembrando que essa atividade, ela vai ser com apresentação online, ou seja, via plataforma Teams, e eu vou querer que vocês se organizem. Nós temos 7 grupos. O quantitativo de alunos, Rafisa, Ayla, Nara, Priscila, eu acho que é um pouquinho grande, tá bom? Então, eu queria que vocês se dividissem para saber quem vai participar de cada grupo, para eu poder sortear os temas. A gente pode fazer isso agora? Aproveitar esse tempinho para organizar? Oi, Sim, professora, para organizar os grupos. Não, vou querer Pode, só os professora. líderes. E aí, os líderes vão colocar as pessoas no grupo, tá bom? O que eu vou organizar agora são os temas. Quem vai ficar com cada tema, tá bom? Começou, né, semestre. Vamos nós. Cada grupo com quantos indivíduos, professora? Vamos dividir de forma equitativa, porque nem eu sei o quantitativo máximo, tá bom? Então, a gente vai dividir de forma equitativa. A turma de odontologia são 60 alunos. Já adiantando. Não é tanto mais essa quantidade não, Edson. Porque saiu, né? Exatamente. Não são mais 60 alunos, é bem menos. Só que eu não tenho ainda o quantitativo final. Oi, alguém ia falar comigo, não sei quem. Professora, bom dia, é a Dani. Oi, Dani. Esse trabalho, ele é digitado ou ele só vai ser apresentado? Eu vou já explicar, Dani, já, tá? Eu primeiro quero saber quem vão ser os líderes. Seguinte, eu vou colocar como líder as minhas 5 líderes, tá bom? E eu queria mais 2 pessoas para ser líder também. Então, Priscila é uma líder, tá, Priscila? Não sei se tu já tá aí. Tá me ouvindo? Na escuta, professor. Nara é minha outra líder de grupo, não tô falando só de turma, tá? Líder dos grupos. Ana Paula. Ok. Outra líder de grupo. Rafisa, outra líder de grupo. Ayla, outra líder de grupo. Queria outra pessoa do segundo período da Odonto. Quem quer ser líder de grupo? Eu, professor, Ângelo Gabriel. Edson Ângelo Gabriel. Eu sabia, estava só esperando tu falar. Ângelo Gabriel. Eu já ia falar para Gabriel, não sei. Eu já sabia que ele ia se colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vocês podem se organizar em relação a isso, tá bom? Professor, eu posso ter 10 pessoas no meu grupo? Posso, não tem problema nenhum. Galera, o que eu vou querer? Né? A Dani perguntou ainda agora. Professora, a senhora vai querer o quê? Digitá-lo? Vai querer assim, assado? Eu vou querer que vocês façam um trabalho digitado de acordo com as normas da ABNT. Ok isso? Tranquilo? Sim, já sabem, tá? De acordo com as normas da ABNT. Então, eu quero capa, folha de rosto, sumário, tá? Resumo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Desse jeitinho, tá? E referências. Lembrar que lista de referência não é igual a citação. Tem que ter citação e tem que ter a lista de referências. E eu vou querer uma apresentação nesse dia. O trabalho tem que chegar no meu e-mail 1 semana antes da apresentação. Então, se o pessoal dos grupos de 1 a 4 vão apresentar dia 24 de setembro, obrigatoriamente, 1 semana antes, o trabalho escrito tem que estar no meu e-mail, tá? Dia 17 de setembro tem que estar no meu e-mail. Esse trabalho escrito tem que conter as informações relacionadas ao tema desenvolvido e principalmente abordando a atualidade, tá bom? A atualidade, o que você tem de novo para apresentar? Professora, Professora,
Oi. Oi, Carol. Continua, depois lhe pergunto. Depois lhe É pergunto. melhor, porque talvez eu tenha coisa para falar e aí já vai te respondendo. O trabalho escrito pode ter imagem? Pode, não tem problema. Coloque imagens, não tem problema nenhum. Lembrar que a linguagem é técnica e que eu não quero Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu encontrar plágio no trabalho, eu tiro ponto, tá bom? Então, escrevam sobre as coisas, comecem a trabalhar dessa forma, porque quando chegar na monografia, não vai ficar algo tão desesperador para vocês, tá? Por isso que eu gosto de passar trabalho escrito no primeiro bimestre. Outra coisa, na apresentação, precisa todo mundo falar? Não, não é obrigatório todo mundo participar, não é obrigatório todo mundo falar. Tudo bem? Professora, a senhora vai querer seminário? Vocês sabem que eu não sou muito a favor de seminário, né? Porque acaba ficando uma coisa muito quadrada. Eu quero que vocês tenham criatividade. Então, se vocês vão fazer um vídeo, se vocês vão criar um projeto sobre o assunto e desenvolver na instituição, se vocês vão fazer um blog e apresentar o blog no dia, se vocês vão fazer, sei lá, um canal no YouTube com vídeos gravados abordando diferentes formas, não sei, sejam criativos, ok? Uma das características de avaliação desse primeiro bimestre vai ser a criatividade e o conteúdo. Então, eu quero que vocês pensem em relação a isso. Tranquilo? Agora pode perguntar, Alina, o que foi? Alguma coisa que eu não falei? Não, a senhora já falou. Falei? Era se a senhora ia querer seminário, essas coisas. Né, aí é criatividade. Professora, só deu para fazer um seminário. Ok, mas saibam que criatividade não vai ser avaliada, tá bom? Aí acaba perdendo ponto. Professora. Oi. Eu queria para você repetir. Que parte? Tudo que você falou, porque eu acho que porque tá gravado, Priscila, entendeu? Vai tá gravado. Mas, basicamente, eu vou querer um trabalho teórico, que vai ser enviado para o meu e-mail uma semana antes, tá? Da apresentação. Então, por exemplo, quem vai apresentar dia 24, envia para o meu e-mail dia 17. Quem vai apresentar dia 1º, envia para o meu e-mail dia 24, tá? Então, enviar o trabalho escrito para o meu e-mail uma semana antes. Vou já deixar meu e-mail aqui no chat para vocês. O pessoal da Odonto já tem, mas para quem não... Professora. Aqui, ó. O mínimo... Professora. Estou ouvindo. O mínimo de pessoas são quantos? Pois é, meu amor, eu não sei porque eu não tenho quantitativo final. Agora que eu estou sabendo que tem aula de enfermagem, porque me disseram que era só educação física e de fisioterapia. Então, de forma equitativa, tá? Pode ser quantas pessoas der, for. Exatamente, de forma equitativa, ou seja, a mesma quantidade de pessoas. As líderes vão conversar entre si, eu vou puxar a lista do sistema para mandar para vocês, mas vocês sabem que sempre tem alunos a mais nesse momento, né? Então, eu não tenho o quantitativo final. Então, vocês que são os alunos, se preocupem também em se encaixar dentro dos grupos, tá bom? Outra coisa. Eu ia falar alguma coisa. Estava explicando para a Priscila, né, Priscila? Aí eu esqueci de terminar de falar. Então, enviar para o meu e-mail a parte teórica uma semana antes e a apresentação, o que vai valer é o conteúdo e a criatividade. A apresentação pode ser da forma que vocês quiserem. Pode ser vídeo, pode ser um canal no YouTube, pode ser a instalação de um projeto, por exemplo, de conscientização em relação ao HIV, porque o HIV é um dos temas que vai ser discutido, tá bom? Então, a forma de apresentação é livre. Tranquilo, Priscila? Compreendido, professora. Pode ser uma cartolina papel crepom. Pode, né? Mas criatividade mandou um beijo. Mas pode sim, Priscila, não tem problema não, tá? Fique à vontade. Kézia, alguma pergunta? Tá muito quieta, Kézia. Tá estranho isso aí. Eu também tô achando. achando. Eu que falei da cartolina, professora, não foi a Priscila. Foi, eu tava achando que era a Priscila. Nem é só pra Priscila, coitada.
Deixa eu mostrar meu rosto, que o pessoal da educação física... Não se assustem, tá? Não me conhece. Você... Deixa eu aqui compartilhar. Meu Deus. Pronto. Sou eu, pessoal. Prazer, bom dia. Educação física, bom dia, fisioterapia. Eu sou a professora Luana. Professora. Aí sabe ser linda. Ô, meu irmão, o cabelo todo desgrenhado. Agora que eu disse que meu cabelo tava desse jeito. Peraí. Vamos lá, gente. Eu vou fazer o sorteio para vocês. Não se enganem com essa carinha dela. Eu sou um amor. Aqui é a Ilana. Não me queima. O povo acha que eu sou Eu boazinha. já ia falar isso. Só observando, eu já ia falar isso. Tão boazinha a bichinha tá hoje, né? Vamos lá. Vou aqui sortear. Priscila aqui. Já tá o primeiro nome, Priscila. Para não dizer que eu puxei sardinha para odonto. Então, vou fazer aqui um sorteio. Para todo mundo ficar na mesma sintonia. Nara. Ana Paula. Rafisa. Ângelo Gabriel. Um, dois, três, quatro, cinco. Três. Faltou Ayla. Eu quero mais um nome. Eu só peguei 6 nomes. Quem quer ser líder de... Alguém da educação física? Alguém da fisioterapia quer ser líder de grupo? Hein? Bota eu aí, professora. Quem é eu aí, professora? Emerson. Emerson. Yeah. Você é de qual curso, Emerson? Oi? Curso? É Emerson da Odonto ou é o Emerson de outro curso? É, o Emerson da Odonto. O que fez a extração no dente na aula passada. Ah, Emerson. E aí, como é que tá a escultura de vocês de casa? Tá tranquilo? Tá bem. Professor, o meu parece um apito. Eu não consigo. Vamos lá. O primeiro nome que eu vou sortear é para microscopia, tá bom? Ângelo Gabriel. Microscopia, Ângelo. Anotou, Ângelo? Anotado, Tenente Luana. Ótimo, muito bem, assim que eu gosto. Ah, não, velho. Ô, Paulo, sua câmera tá ligada. Coloração de lâminas. Priscila. Priscila da Educação Física. Coloração de lâminas. Hematoxilina, eosina. O que a gente usa para fazer olhar osso, olhar glândulas. Tá, Priscila? Entendido. Emerson Vinícius, HIV. Certo. Ayla, câncer. Ok. Rafisa, Zika vírus. Então, 2018, né, Rafisa, Zika vírus. Ana Paula. Um antigo já. Coronavírus, Ana Paula.
Eita, tá... E a última é Nara, com clonagem, tá, Nara? Não sei se Nara Ok, tá por aí. professora. Clonagem. Tô sim. Lembrem-se. Oi. Pode falar, Nara. Não, nada não. Lembrem-se. Professora, Oi. o trabalho escrito é para enviar até qual dia? O da BNT? Tu é de qual? Tu é o número 1, né? O grupo 3, sobre É HIV. dia 17. Dia 17 de setembro. Dia Tá? 17, certo. Uhum. Professora, Oi. qual é o número do meu grupo mesmo? Eu podia falar agora a sequência certinha, tá bom? Tá bom. E, gente, só uma coisa. Todos esses textos precisam ser escritos à luz da citologia. Então, quem vai falar de vírus, é óbvio que eu vou ter que querer a característica de como é o componente estrutural do vírus selecionado. O coronavírus tem uma estrutura completamente diferente do Zika vírus. Então, como é que se comporta essa estrutura? Por que que o Zika vírus teve essa característica de disseminação tão grande no período dele? E por que o coronavírus teve essa disseminação mundial, que a gente chama de pandemia? Tá bom? Então, prestem atenção nessa nuance. HIV, por que até hoje a gente não encontra um antídoto, um remédio que cure para sempre, né? Por que a gente não tem? É por causa da característica da estrutura celular? Justifiquem isso de acordo com o que é possível. Pessoal da clonagem, como é que se difundiu a clonagem? Existe alguma coisa relacionada à mitose, à meiose, à característica de divisão celular? Como é que se caracteriza? Tá bom? Microscopia. Desde a antiguidade, preocupem-se com o histórico. Como era antigamente? Como é que as pessoas descobriram o microscópio? Como é que é o microscópio mais moderno existente? Qual que é a variedade de microscópio que a gente tem? Coloração de lâminas. Quais são as diversas colorações? Como é que pensaram em fazer em coloração, tá bom? Por que a coloração é importante dentro da citologia, dentro da microscopia? Tá certo? Então, pensem nesse sentido, à luz da citologia, tá certo? Vamos lá. Microscopia é o grupo 1, coloração é o grupo 2, HIV é o grupo 3, câncer é o grupo 4. Esses 4 grupos vão apresentar no dia 24 de setembro, sem segunda chance. Não quero escutar, a professora não ficou pronta, deixa eu apresentar no dia 1º de outubro. Não vai ter, é 0, tá bom? De atividade formativa. Grupo 5, 6 e 7, Zika vírus, coronavírus e clonagem, dia 1º de outubro. É a apresentação, mas o trabalho escrito tem que estar dia 24 de setembro no meu e-mail, ok? Entendi? Professora, Oi? volta lá só a data de coloração de lâminas. Deixa eu compartilhar aqui. Microscopia, coloração em HIV, grupo 1, 2, 3, 4, 24 de setembro. Grupo 5, 6 e 7, dia 1º de outubro. Tá ok? Estão olhando? Não, sim. Estamos vendo. Ah, tá. Prof, uma dúvida. Diga. A senhora disse que do dia... Quem é do grupo 5, que é dia 1º de outubro, é para entregar o trabalho escrito quando mesmo? Dia 24, uma semana antes. Dia 24, tá bom. Tá? Obrigado. Nada. E aí, serviço das líderes. Então, Ana, Paula, Rafisa, Ayla, Priscila, Nara, eu vou querer a lista de quem são os participantes de cada grupo até semana que vem, tá bom? Organizem o grupo de vocês e me mandem a lista. Tranquilo? Ok, professora. Tranquilo, professora. Alguma dúvida sobre a atividade formativa? Professora, a lista enviar pelo seu e-mail, é? Eu já botei meu e-mail no chat. Vocês estão olhando?
Não. Professora, seguinte. Fácil. É luanacantanhede@hotmail.com. Luana Cantanhede. Não tem ponto? Não tem nada. É o quê? Quantos integrantes, professora? Eu já falei sobre isso, pessoal. Isso vai tudo com o quantitativo de cada turma. Eu ainda não tenho o quantitativo final, porque muitos ainda estão fazendo matrícula, pagando, etc. Então, eu vou enviar a lista que eu tenho, mas isso não quer dizer que tenham todos os alunos, tá bom? Eu vou enviar. Tá? Professora. Por onde mesmo que cortou? Oi? A senhora vai enviar por onde mesmo que cortou? Eu vou enviar para as líderes. Ah, tá bom, professor. Aí elas vão botar no grupo de vocês e vocês dividem de acordo com aquilo que for coerente. Mas eu vou ter, acho que, mais de 10 alunos em cada grupo, provavelmente, tá bom? Professora, pode repetir seu e-mail de novo, por favor? Pode repetir o quê? Seu e-mail. Luana. Cantanhede. Deixa eu escrever aqui. Ah, tá aqui, é mais fácil. Aqui, ó. Olhou? luanacantanhede@hotmail.com. Professora, eu tenho uma dúvida. Perfeito, obrigada. Oi, quem tá com dúvida? Eu, Priscila. Oi, Priscila. Se você falou, eu não escutei, não entendi, sobre a apresentação. Aham. Como que a gente vai fazer essa apresentação? Via plataforma Teams, tá bom? Pode ser da forma que vocês querem. Porém, o critério a criatividade é um critério que pesa muito. Então, vocês vão dizer como vão apresentar, tá? Seminário, óbvio que vai ser a coisa menos criativa. Mas, se vocês optarem, saibam que a pontuação de criatividade vai ser minimizada, tá certo? Pode ser uma dramatização, pode ser um vídeo, pode ser um blog, pode ser a instalação de um projeto de extensão que auxilie sobre, sei lá, entendimento da propagação da HIV, do Zika, do coronavírus. Vocês que mandam. Oi. Então, por exemplo, só um exemplo, sabe? Se a gente fizesse um cartaz, um exemplo bem teórico, na verdade. Se nós fizéssemos um cartaz assim que divulgasse a microscopia, por exemplo, uma coisa que não fosse tão relacionada com a gente apresentar o trabalho, a gente só ia apresentar o nosso projeto? Ia apresentar o projeto e o resultado desse projeto. Por exemplo, a gente chega assim, então nós chegamos em tal comunidade, explicamos sobre tal coisa. Filma, tira foto, vê como foi a recepção. Tipo como se fosse meio que Lógico. Trabalho completo. Uma palestra, né? Oi? Tipo, como se fosse uma palestra, né? Exato. Agora é um pouco difícil, mas assim, em semestres passados, teve equipe que foi num colégio, um colégio público, porque a mãe era coordenadora, e fizeram uma palestra para os alunos do terceiro ano, falando sobre sexo, transmissão de doenças infecciosas e etc. Foi bem legal, entendeu? Foi um grupo que tirou nota muito boa por causa da criatividade e porque fez uma prestação de serviço para a comunidade, né? Levou o conhecimento da academia para a comunidade. Então, foi bem válido mesmo. Mais alguma pergunta? Priscila, ficou melhor? Entendeu? É legal falar quem tá com coronavírus, né? Oi? Fazer isso, quem tá com grupo de coronavírus. Corona, Zika ainda... o Zika vírus só não tá aparecendo na televisão porque o corona ganhou palco esse ano, né? Mas a propagação de Zika vírus também foi alta esse ano. Teve muita gente que teve Zika vírus, tá? Viu? Entrei no meu grupo de Zika. HIV também. HIV vem crescendo de forma exponencial entre os jovens, né? Por que isso está acontecendo, né? Então, é uma coisa que leva a pensar sobre isso. Microscopia e coloração, a gente não vive sem. A odontologia
vive de microscopia e coloração. Por que que a gente não vive sem, apesar de ser um exame laboratorial básico? Por que que é tão importante? Clonagem tem um fator ético muito importante. Aconteceu, foi o boom da ovelha Dolly, e aí a gente não escutou muita coisa mais depois, mas no submundo da ciência ainda acontece muito, né? Tem clonagem vegetal, isso existe. Também para fazer réplica de bois, isso também existe, para vender boi mais caro, etc. Então, assim, parece que clonagem não existe mais, mas está acontecendo e a gente não está notando. Então, não pensem que são assuntos que são demodé, porque não são. Todos estão aí em voga, tá bom? Não é porque não apareceu no Jornal Nacional, não tem mais. Certo. Então, para quem acompanha a disciplina e vai fazer as oficiais, normalmente, quando eu elaboro o material de prova, eu elaboro baseado no material que está lá no AVA. Então, leiam os livros, se dediquem a ver o material do AVA. As minhas aulas também são muito importantes para definir qual mais ou menos é a orientação das perguntas que vão cair na prova. Então, sempre vou deixar lá a aula gravada, mas o material que vocês vão ter didático está disponível no AVA, tá bom? Então, sempre vai ter esses 2 materiais. Professora, as OBS também, né? Professora, As OBS, só pedir que eu faço esses observação. alunos que já fizeram a matrícula, confirmaram a disciplina, mas ainda não têm acesso no AVA. O que a gente deve fazer? Picotou. Aluno fez a matrícula. Ih, vocês estão me ouvindo? Alô? Oi. Sim. Então, ó, o aluno fez a matrícula, confirmou, etc., fez tudo. Aí não é comigo, não, é com a coordenação. Sim. Professora. Conversem com eles. É a Dani, novamente. Oi, Dani. Não, pode perguntar 1000 vezes. Em relação ao trabalho aqui, no caso de doenças como o Zika, componente viral, características, propagação e abordando a atualidade, é isso? Exatamente. Excelente delineamento. Gostei. Pode ser. Essa característica, a senhora falou característica, algum outro nome que eu não lembro. A senhora lembra esse nome? Não, tu pega um vídeo, porque eu não vou lembrar exatamente o que eu falei, Dani. Tá? Mas eu acho que é a característica do vírus, como ele é desenhado, como é que é a estrutura, porque quando a gente tiver aula de vírus, vocês vão apresentar, eu vou apresentar o modelo base, né, como a maioria dos vírus se comportam, mas existe uma variação morfológica muito grande. Tanto é que o coronavírus tem esse nome de corona porque ele parece uma coroa, né? Então, o Zika vírus, será que ele parece com um corona ou ele tem a característica de um capsídeo, que nem os vírus outros demais possuem, né? Então, é interessante discutir como é a característica desse vírus. Tranquilo? Ok. E, professora, a apresentação são quantos minutos para a apresentação? Eu vou colocar cerca de 20 a 30 minutos para cada equipe. Porque lembra que ano passado eu botei os 7 grupos no mesmo dia, eu quase fico louca, porque quase não dá o horário. Tinha grupo que tinha muita coisa para falar e eu estava cortando para poder ser mais rápido. Então, eu dividi em 2 dias dessa vez para vocês disporem de mais tempo para poder falar, para argumentar, para fazer um trabalho que realmente vale a pena a nota da atividade formativa. Tá bom? Tá bom, obrigado. Certo, professora. Lembrando que eu não faço substitutivo de atividade formativa, não faço, tá? Substitutivo é só para as provas oficiais, não faço para a formativa. E lembrando que, afinal, sim, vai substituir toda a nota que você tiver pendente, faltando e etc. Mas lembrando também que as atividades do portal também não são substituídas. Então, prestem atenção nos prazos. De vez em quando eu coloco uns lembretes no grupo dos alunos, dos líderes, para lembrar vocês. Mas a obrigação de acompanhar as atividades
é de vocês, lembrem-se disso. Vocês não estão mais no ensino médio, então se organizem em relação ao acompanhamento das datas. Ó, tá vendo? Ó, o nome feio aqui, ó, reprovarem na disciplina. Não vai, Deus não deixe. Vamos embora. E as regras de convivência, o que pode durante a aula? Pode perguntar, pode responder as minhas perguntas maravilhosas que eu faço toda aula tem pergunta. Assistir a aula também é importante, né? Pode pedir mais atividade, eu não brigo, não, pode pedir. E fazer as atividades do portal dentro do prazo. O que eu não gosto, tá? Aqui é um pouco difícil porque a gente está numa relação virtual, mas normalmente essas conversas de assuntos diferentes, áudio ligado, assistindo Ana Maria Braga, essas coisas aí me tiram do sério, eu não gosto. Então, durante a aula, desliguem o áudio de vocês para não atrapalhar os outros colegas também. Além de atrapalhar os outros colegas, atrapalha a minha linha de raciocínio, porque eu vou ficar querendo prestar atenção no que vocês estão assistindo. Então, se eu não posso assistir televisão, vocês também não vão assistir, tá bom? Só são 3 horas de aula por semana, é rapidinho. Dormir, não está afim de assistir aula, não venha, tá? Não venha. Eu não sou uma professora que obrigo ninguém a assistir a aula, mas é importante que estejam aqui para tirar dúvidas, para esclarecer algum tema e etc. E a principal ordem dessa disciplina, eu não gosto de falta de respeito. Então, o colega está apresentando, eu não quero que fiquem rindo, eu não quero que fiquem zombando, eu não quero que tirem sarro do colega que está falando, porque às vezes ele está nervoso mesmo, às vezes ele tem dificuldades, tem ansiedade, tem outros problemas que você desconhece. Então, o respeito dentro da sala de aula, para mim, é fundamental. Eu bloqueio da aula mesmo, coloco para fora, se eu ver esse tipo de situação, tá bom? Então, como os meninos dizem, é uma carinha de anjo, mas quando vira o cão, é o cão mesmo, né? Então, tenham a Luana boazinha sempre perto de vocês, porque a convivência acaba sendo muito tranquila dessa forma. Isso aqui eu costumava pedir durante as aulas, mas eu não vou pedir não, tá? E aqui tá as indicações de livro. Quem quiser um livro básico para poder estudar, esses livros são os que eu mais uso. Esse é o livro do AVA. Eu posso encontrar ele em PDF? Encontra, eu acho que o Junqueira. Eu acho que o Junqueira tem em PDF, tá bom? E também verifiquem na biblioteca, porque eles estão fazendo alguns livros virtuais para vocês alugarem. Então, verifiquem se o Junqueira está em PDF lá. Eu não tenho certeza se ele está, não fui ver. E esse livro, A Célula, também tem uma linguagem muito boa. Lembrando que a devolução de livros para quem está com o livro desde o ano passado em casa está aberta. Eu só não sei se está tirando o livro novamente também. Eu acho que não, só está devolvendo, tá bom? E sejam bem-vindos. E aí, essa primeira aula já foi o pancadão da primeira nota, né? Luana. Oi. Não vai ter lista de material na sua disciplina, não, né? Para essa, não. Mas estou sabendo que vocês têm uma lista de 3.000 e pouco para dentística. Então, se divirtam com essa disciplina. Na verdade, eu não tenho o valor, né? Eu acho que é uns 4.000. Eu vou até esse outro estado, se for possível, para uma lista mais barata. Mas não vai ter lista de questão de material, tempo. Né? Não, nas ciências moleculares não tem lista de material, não. As práticas que eu quero organizar vai ser em laboratório. Então, vocês só vão ter que ir para o laboratório. Tranquilo? Não tem que comprar reagente nem nada, não. Não, porque tem que a disciplina dispõe, tá bom? Beleza. Qualquer coisa que eu for pedir, eu aviso com antecedência, só se for algo que eu não encontro lá na faculdade, mas é muito difícil. Ou é coisa que eu já pedi para vocês que vocês têm, que é caderno, lápis de cor, tá? Não é nada demais. Tranquilo, turma? Ei, Luana, aproveitando que tu falou, porque a professora não é muito legal da outra disciplina. Meu Deus. É cara mesmo essa lista, é? É. Precisa do manequim? Precisa.
Ei, só a caneta, da caneta acadêmica, né? É R$1.800. É. O quê? A caneta de alta e baixa. Não, eu já tenho. Eu tô preocupada com o manequim, que eu não tenho. O manequim é 500. Mas, assim... Cada facada louca. São coisas que vocês vão usar para o resto do curso também. Então... A Luana tem as broquinhas também, né? As brocas diamantadas. Olha o que eu falei para vocês, as brocas diamantadas. Vocês vão dar com diamante na bolsa agora. Isso é caro, Um pouco. Oi. Eu vou levar minha avó no jiu-jitsu. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Meu Deus, mais aleatório que isso foi impossível. Desnecessário, né? Totalmente. Eu vou levar minha avó no jiu-jitsu. Oh, Deus. Mano. Vamos lá começar a aula, que eu ainda tenho mais 30 minutos, então eu vou usar os meus 30 minutos. Vamos lá? Então, gente, a gente falou sobre célula, falou da importância da célula, e aí a gente vai falar sobre o início e composição da célula, tá bom? Quando eu falo de célula, eu falo de uma estrutura formada por membranas plasmáticas, organelas e citoplasma. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem por citoplasma. O que é um citoplasma? Já que a gente já falou de membrana, já falou de organela, então o que é um citoplasma? Gente! É o líquido intracelular lá, né, não, professor? É o líquido... Como é que é o negócio aí? É o líquido... É o líquido intracelular. Viscoso, material viscoso. Ah, ó, coisa bonita. Exatamente. Aquele serve para deixar as estruturas no local lá. É um líquido, né? Só que ele não é um líquido como a água, né? Não é um líquido como, sei lá, suco de laranja. Ele tem uma certa viscosidade, porque dentro dele eu encontro uma série de minerais, sais, reagentes, que são ou produto de reações químicas que acontecem ali naquela região, ou são íons que passam por dentro da célula, trazendo e levando substâncias que são pertinentes a ela. Tá bom? Como, por exemplo, o sódio, como, por exemplo, o potássio e etc. Então, todas essas três estruturas, elas são fundamentais para que a gente tenha uma organização celular. Pergunta para vocês: toda célula possui um núcleo? Não. Ó a pergunta. Não. Toda... Professor, eu acho que não possui o núcleo é o vírus, né? Acho que todas as células possuem, não possui não? Ou tá errado? Ó, esse ensino médio de vocês, eu vou mandar buscar o certificado de conclusão de ensino médio. Presta atenção na pergunta. Toda célula possui um núcleo? Professor, existem células anucleadas, né? No caso. Professora, porque eu sei de biologia. Anucleadas, não é isso? Tem células anucleadas? Professora, eu acho que elas todas apresentam membrana plasmática, citoplasma, só que nem todas têm núcleo. Cenas dos próximos capítulos, vamos discutir sobre essa questão do núcleo, se tem ou se não tem, tá bom? Ou então a gente coloca essa informação. Oi. As células não... nem toda célula possui núcleo. Se eu não me engano, meu Deus, vem aqui, terceiro ano. Tem uma célula chamada procariota. Nossa! Não lembro. É alguma coisa por aí. E essa célula é um exemplo de que não possui núcleo, nem toda célula. Ok, vamos conversar sobre isso nas próximas cenas, tá bom? Você vai perceber que quando chega no ensino superior, algumas verdades se tornam relativas, tá? Às vezes não é o fato de não ter, mas para que vocês entendam de uma forma mais fácil, as pessoas dizem que não tem, tá bom? Mas vamos conversar sobre isso nos próximos... Eu só queria instigar vocês em relação a esse questionamento, tá bom?
Mas vamos ter uma aula só sobre núcleo. 2 tipos de células que a nossa amiga já falou aí pra gente. Tem uma célula procariótica e uma eucariótica. Procariótica é porque significa ser antes do núcleo. Tem pouca organização interna, material genético livre, tá? Então, cuidado quando for falar que não tem núcleo. Não é que não exista o núcleo, tá? Só que não tem organização nuclear. A característica de ter DNA bonitinho, organizado aqui, tem. Só que a gente não tem uma membrana nuclear que circunda esse material genético. Esse núcleo, aliás, esse DNA, ele fica disperso dentro da célula, entendeu? Então, quando perguntarem isso para vocês, vocês vão responder o quê? Que não existe uma organização nuclear, ok? Não é que não exista um núcleo, porque quando a gente pensa no núcleo, a gente pensa no centro de ação daquela célula, naquele local central que é mandatório para que a célula consiga se organizar, para que a célula consiga realizar suas funções. Então, ele existe, esse centro mandatório, que é o DNA. Ele existe, tá? Ele tem um nucleoide. Existe o nucleoide. Mas ele não tem uma membrana que separe esse material do citoplasma. Vocês conseguiram entender? Sim. Repete, por favor, eu não entendi. Repete, por favor, não entendi. Normalmente, vocês sabem, vocês olham isso aqui e veem um núcleo, ok? O núcleo é essa estrutura característica dos eucariontes, que tem uma membrana nuclear que separa o nucleolo das demais estruturas da célula. Ó, o nucleolo está aqui, ó, bem protegido dentro de uma membrana que circunda ele. Na procariótica, eu não tenho essa organização, eu não tenho esse nível organizacional. Eu tenho o nucleoide, eu tenho o material genético, porém, ele não está protegido dentro de uma membrana. Ele não está circundado, ele não está fechado. Então, por isso que no ensino médio, ensinam a vocês que eles não têm núcleo. Mas, na verdade, os biólogos afirmam o quê? Que ele não tem uma organização nuclear. Ele não é uma célula evoluída o suficiente, ele não tem informações suficientes para ter essa organização que é necessária. Entendido? Melhorou? Quem pediu para repetir? Foi eu, Jéssica. Entendi sim, obrigado. Ok, então a célula procariótica, ela sempre vai ser vista como uma célula mais primitiva, tá? Menos organizada, mais anterior, tá? Ela é uma célula muito antiga, foi a primeira que se formou, é a primeira existente. Então, por isso que ela não tem esse nível organizacional, diferente da eucariótica, que são grandes células, são estruturas extremamente complexas, possuem uma quantidade muito grande de organelas e possuem um núcleo centralizado, protegido, a partir de uma membrana específica que vai estar ali circundando ela. Tranquilo, pessoal? Lembraram que é procariótica e eucariótica? Sabem já diferenciar, né? Só que essas células, elas possuem algumas propriedades especiais. Como eu falei para vocês, para eu compor um tecido, eu preciso ter células iguais ali naquela região. Porém, para eu compor um organismo, para eu compor um sistema, células diferentes vão estar atreladas, vão estar se relacionando. Então, por exemplo, numa célula específica, que é uma célula vegetal, eu vou ter características específicas. Então, isso vai fazer com que a célula vegetal se diferencie de uma célula presente em qualquer outra parte do meu corpo, por exemplo. Ela vai ser diferente de uma célula do miocárdio, né? Da célula da musculatura do coração. Ela vai ser diferente de uma célula que está no meu intestino. Então, por isso que essas características vão particularizando cada tipo de célula, vão deixando elas cada vez mais específicas, para que elas consigam fazer a produção das suas funções. Nessa célula que a gente está aparecendo na imagem, eu consigo perceber
que existem células comuns, como a mitocôndria, como os ribossomos, como o complexo de Golgi, porém, eu tenho células mais específicas, como o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela específica de células vegetais, que vão angariar, que vão agrupar, que vão juntar, que vão agregar a clorofila, tá bom? Que é essencial para a vida da célula vegetal. E aí, o vírus é um ser vivo ou não é? O que vocês acham? Depende. Muito do ponto de vista. Seja mais direto. Tá bom, vou ser mais assertivo. É que para um ser vivo ser classificado como tal, ele tem que contar com algumas características. Eu não estudei isso no ensino médio. E algumas das características são ter metabolismo próprio, reprodução, locomoção própria, entende? E um vírus, ele tem essas características. Mas a questão dele é que ele só vai obter essas características quando ele infecta uma outra célula. Entende? Então, ele só vai começar a se replicar quando ele infecta uma outra célula. E até a sua locomoção, ele não tem nenhuma estrutura. Ele é movido por agentes mecânicos do ambiente. Então, geralmente, tem essa discussão se ele é um ser vivo ou não. Eu vou dar um beijo na tua cabeça, virtual. Lindo, maravilhoso, perfeito. Perfeito. Teve um negócio aí também que ele falou, só que foi meio implícito, né? Mas que ele falou que é do ser vivo se originar, que do postulado, até que ele falou que é do Theodor e Schaum, alguma coisa assim. Que aí o ser vivo, os postulados, assim, dos que mais se destaca, né? Que para ser considerado ser vivo, a célula só se origina de outra célula. Aí, no caso, o vírus, ele infecta o outro, né? Para poder se reproduzir. Um beijo nessa outra cabeça. Então, pessoal, esses dois alunos conseguiram fazer um resumo extremamente explicativo sobre a discussão. Até hoje, a ciência não tem uma resposta pronta em relação a isso. Se o vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo. Eis a questão, tá bom? Então, ele possui sim uma característica muito próxima de uma célula, porque ele tem a característica genética, ele tem uma membrana que o circunda, ele realiza diversas funções, porém, como a gente viu anteriormente, para uma célula ser considerada célula e para ela ser uma estrutura de um ser vivo, ela precisa ter a palavra-chave, metabolismo próprio. Ela precisa se dividir e se gerar a partir de uma célula anterior à parte dela mesma. E o vírus não consegue fazer isso. Para ele conseguir se reproduzir, ele precisa de um hospedeiro. Ele precisa de um outro ser vivo, que pode ser, sim, um ser humano, mas pode ser uma planta, pode ser um outro animal, pode ser um gato, pode ser um cachorro, qualquer outro ser vivo. Então, devido a essa dependência de uma outra estrutura viva, a gente percebe que o vírus ele entra nessa questão dúbia de se determinar como um ser vivo ou não, ok? Então, por isso que ainda existe essa questão dentro da discussão da ciência. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não. Professora, eu tenho uma dúvida, mas é mais sobre a etimologia. A célula vegetal, ela entra como uma terceira classificação, ela é diferente da eucariótica e da procariótica? Eu gosto, assim, a classificação não é nem que seja uma classificação de um terceiro tipo, é mais uma classificação didática, por ela ter características muito específicas, entendeu? Porque além da membrana celular, ela tem aquela parede celular, que não é característica de outros seres vivos. Então, não é que seja um terceiro tipo à parte, mas sim é mais uma classificação didática, para que se entenda que ela não tem as mesmas especificidades de uma célula animal. Entendeu? Então, se fosse classificar, ela seria eucariótica. Sim, uma eucariótica com especificidades, tá bom? Tá bom. Certo.
Então, além disso, além dessas essas discussões que existem na ciência em relação à sua especificidade, em relação ao vírus ser ou não ser, eis a questão ser vivo, nós também temos que lembrar da característica de especialização celular, né? Que todas essas células elas vão compartilhar um conjunto de instruções genéticas. Então, por isso que o ameloblasto, que é vizinho de outro ameloblasto, eles conseguem produzir as mesmas informações, eles conseguem produzir o mesmo tecido, tá? Porque eles compartilham instruções genéticas iguais. É por isso que uma célula epitelial do lado de outra, elas conseguem ter as mesmas características, porque elas compartilham instruções genéticas iguais. Prestem atenção, isso é uma característica fisiológica. Por exemplo, se uma célula começa a se comportar diferente, por exemplo, tendo uma diferenciação ou tendo uma divisão celular, mitose exacerbada, nós vamos ter um processo diferenciado, não fisiológico. O que é que vai ser característico como resultado dessa divisão acelerada? Vocês entenderam o que eu falei? Como é que é, Não. prof? Eu estou falando e vocês não me param, né? Ótimo. Ó, vamos lá. Nossa. Vou dar aqui um exemplo da minha mão. Na pele da minha mão, na pele que recobre a minha mão, todas as células epiteliais elas vão compartilhar as mesmas instruções genéticas. O que quer dizer isso? Vão aqui produzir queratina para proteger o epitélio ou a pele da minha mão. Tranquilo. Só que uma dessas células resolveu não fazer mais isso. Não quero mais produzir queratina. Essa célula, ao invés de produzir queratina, ela se desregulou e começou a se multiplicar em diversas outras células totalmente diferentes. Isso é um comportamento fisiológico ou patológico? Patológico. E o que faria acelerada e exacerbada dessas células? Geraria o quê? O câncer. Um tumor, né? Se é câncer ou não, aí vai ficar uma discussão para o grupo de câncer, mas geraria um tumor, que pode ser benigno ou maligno. Então, por isso que a gente tem que entender que essas instruções genéticas precisam ser compartilhadas dentro dessas mesmas células. Se uma delas começa a se comportar de uma forma diferente de todas as outras, elas saem do padrão fisiológico e partem para um padrão considerado patológico, tá certo? Então, dentro das características de especialização celular, as instruções genéticas precisam ser compartilhadas de forma igual, ou seja, todas precisam executar as mesmas funções. Tranquilo? Tranquilo. E aí, eu vou parar a minha aula de hoje, para que semana que vem a gente possa discutir apenas sobre membrana plasmática. Ok? Tá bom, professor. Vamos às nossas... Fizemos questionamentos importantes, e só para ter um repeteco, só para ter uma informação básica que resuma toda a aula de hoje. Lembrem-se, as células são caracterizadas em procariontes e eucariontes, tá? Procariontes são células mais primitivas, sem organização nuclear, tá bom? Sem organização nuclear. E nós temos os eucariontes, que são células muito mais complexas, que são células que são mais consideradas, entre aspas, recentes, e que possuem, sim, uma organização nuclear limitada por uma membrana nuclear. Lembrando também que dentro dessas células eucariontes eu posso ter outra divisão, que é a célula vegetal. A célula vegetal, ela possui também um nível organizacional diferenciado, possui organelas específicas que não são características ou iguais às células animais. E nós temos uma outra categoria que são os vírus. Os vírus, até hoje, não sabem, a ciência não determinou se é um ser vivo ou não, por causa das características inerentes a essa estrutura.
Então, o vírus, ele pode sim ser considerado um ser vivo se eu caracterizá-lo a partir da informação genética que ele tem, da estrutura de envoltório celular, da característica de liberação de toxinas e etc., de transporte da membrana. Porém, ela deixa de ser considerada um ser vivo por causa da característica de depender de um outro indivíduo para fazer a sua multiplicação. Então, se ela depende de um outro ser vivo, ela deixa de fazer tudo aquilo que uma célula se propõe a fazer. E precisa de característica para ser considerada uma célula. Tá bom? Então, essas foram as principais informações discutidas na aula de hoje, que pode ser que despenquem em uma prova oficial 1, oficial 2, quiçá uma final. Tá bom? Lembrem-se disso. Querem fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem, professor. Boa. Obrigada por me responder. Meninos das outras áreas, pessoal da fisioterapia, pessoal da enfermagem, Nara, Ayla, Priscila, querem colocar alguma coisa? Tá tudo bem? Tranquilo? Ainda estão por aí ou me largaram falando sozinha? Tudo tranquilo, professora. Então, pessoal, próxima semana nós teremos aula sobre membrana plasmática e eu vou aguardar vocês às 8 horas da manhã. Tudo bem? Beleza. Tudo ótimo. Abraço, pessoal. Boa semana e bom final de semana. Valeu aí, professora. A senhora também.